Constitucional, Cooperativismo e Desenvolvimento Social. Convidamos os conferencistas, Dr. Luiz Carlos Silva de Moraes, ex-procurador do Banco Central do Brasil e integrante da Advocacia Geral da União. Dr. Leonardo Pape, doutor em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dr. Cléucio Santos Nunes, professor e advogado em Brasília, Distrito Federal. E para presidir os trabalhos deste painel, convidamos a doutora Karin Kessmayer, consultora legislativa do Senado Federal na área de Meio Ambiente e presidente desta mesa. Para início dos trabalhos do painel, tem a palavra a doutora Karin Kessmayer. Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de todos, e principalmente dos palestrantes. Esse painel versará sobre a temática Ordem Econômica Constitucional, Cooperativismo e Desenvolvimento Social, sendo que o pano de fundo da discussão trata-se da temática do meio ambiente, a temática ambiental, que perpassa pelo direito econômico e pelos temas do cooperativismo. Lembrando rapidamente que um dos princípios da ordem econômica constitucional brasileira é a defesa do meio ambiente, com alterações da redação original da Constituição, prevendo um tratamento diferenciado de acordo com o impacto das atividades ao meio ambiente e aos produtos e serviços também impactantes ao meio ambiente. Realizamos uma pequena inversão da ordem dos palestrantes, até em razão do conteúdo das palestras. Inicialmente, teremos, então, a apresentação do Dr. Leonardo Pape, que é doutor em Direito Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor de graduação e pós-graduação em Direito Ambiental e possui diversos artigos e obras a respeito da temática do direito ambiental, bem como é advogado atuante na área do direito ambiental e também do cooperativismo, e foi meu colega de graduação, lá na Federal do Paraná. Então, passo a palavra imediatamente ao doutor Leonardo. Muito bom dia a todos, então. Eu não vou precisar. Muito bom dia a todos, então. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite que me foi formulado pelo IDP e dizer que é uma satisfação redobrada de participar desta edição específica, a 18ª, né? O evento está entrando na sua maioridade, o que demonstra a importância, a credibilidade que o evento acabou galgando aí na doutrina jurídica nacional. E dizer também da minha satisfação de compartilhar o painel com os meus colegas, a doutora Karen, o doutor Luiz Carlos, que a gente já conhecia anteriormente, o doutor Clério, que tenho a oportunidade de conhecer agora. Pois bem, o tema que foi proposto é um tema sobremaneira amplo, né? Lidar com ordem econômica e desenvolvimento social aplicado ao cooperativismo é algo que poderia ser tratado sob várias perspectivas diferentes. Então, antes de mais nada, eu achei importante fixar algumas premissas da minha fala e o objeto da minha fala, né, para não correr o risco de querer falar sobre tudo e acabar não falando sobre nada. Então, a primeira parte da minha apresentação tem esse objetivo, né, o objetivo de fixar premissas e definir qual é o objeto, qual é o recorte que eu vou dar para a minha intervenção. A primeira premissa é de que, quando a gente fala de concretização dos direitos inseridos na Constituição Federal, nós estamos necessariamente tratando de um cenário de colisão de direitos. A Constituição Federal nos fez promessas cuja concretização, na prática, geram inevitavelmente conflitos. Isto se evidencia de maneira toda especial quando a gente fala de
valores jurídicos plasmados na Constituição ligados à ordem econômica e valores jurídicos da ordem constitucional que dizem respeito a temas sociais. A concretização de postulados econômicos e sociais se dá, inevitavelmente, num contexto de colidência. Essa é a minha primeira premissa. A segunda premissa é a de que, para além de um cenário de colidência entre os aspectos sociais e econômicos da Constituição, essa colidência também se verifica em relação a outros direitos fundamentais. E aqui entra em jogo, na minha fala, o aspecto de proteção do meio ambiente. Valor constitucionalmente assegurado, previsto no texto constitucional como um direito fundamental, e que, na necessidade de compatibilização com outros valores constitucionais, o que interessa para nós aqui, ordem econômica e desenvolvimento social, a proteção do meio ambiente também acaba gerando, na prática, cenários de colisão, cenários de conflito, de concretização de direitos fundamentais. Então, esta é a minha segunda premissa. Para além da colidência entre o econômico e social, outros valores, como é a proteção do meio ambiente, também podem, na concretização, entrar em rota de colisão. A minha terceira e última premissa é no seguinte sentido. Esse cenário de colisão de direitos, ele se verifica em todas as etapas do fenômeno jurídico. Ou seja, desde a fase da elaboração do texto legislativo, passando pela fase da interpretação e aplicação do texto legislativo, e na fase subsequente da discussão da revisão do texto legislativo, nós temos um cenário de colisão entre aspectos sociais, econômicos e ambientais plasmados no texto constitucional. Então, estas são as minhas premissas. Existe um cenário de colidência que envolve meio ambiente, aspectos econômicos e sociais, em todas as etapas do processo jurídico, em todas as etapas do fenômeno jurídico, desde a criação até a aplicação e revisão da norma jurídica. Fixadas essas premissas, para encerrar essa primeira parte, eu quero identificar qual é o objeto da minha exposição, qual é o recorte da minha exposição. E o recorte é o seguinte: esse desafio, essa necessidade de dar harmonização a valores que podem ser colidentes na prática, ele também se verifica, também repercute no desenvolvimento de atividades realizadas pelo cooperativismo. Então, esta é a primeira parte do meu recorte. Eu quero aplicar esse cenário de colidência a temas que são afetos a uma forma específica de organização da produção, uma forma específica de organização de relação entre pessoas, que é o cooperativismo. Para delimitar ainda mais, para recortar ainda mais esse meu tema, eu vou verificar esse cenário de colidência afetando o cooperativismo a partir de uma perspectiva específica, que é o controle de constitucionalidade. Então, o que me interessa aqui é tratar como essa potencial colisão entre valores jurídicos ligados à economia, valores jurídicos ligados a aspectos sociais e valores jurídicos ligados ao meio ambiente se materializa no controle de jurisdição, na jurisdição constitucional, no controle de constitucionalidade de normas jurídicas. Então, não me interessa o momento da elaboração da norma, e sim o momento da interpretação sob o aspecto constitucional. E, para tornar ainda mais específico o meu recorte, e daí eu finalizo essa primeira parte, o que vai me interessar é a discussão de um caso específico que está sob análise no Supremo Tribunal Federal. E eu escolho esse caso pela razão seguinte: me parece que é, dos temas que atualmente o Supremo Tribunal Federal enfrenta, aquele que mais diretamente traz a possibilidade de nós debatermos e refletirmos sobre essa colisão de direitos fundamentais envolvendo aspectos econômicos, sociais e de meio ambiente. O caso a que me refiro é a discussão que hoje tramita no Supremo em torno da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do chamado novo Código Florestal, uma lei de 2012 que alterou sobremaneira a legislação que trata de uso e proteção de recursos florestais.
E, dentro da discussão do Supremo, o que vai me interessar especificamente é o principal fundamento para alegar a inconstitucionalidade de alguns desses dispositivos, que é a proposta de aplicação do princípio da proibição de retrocesso ecológico. Ou seja, o princípio da proibição de retrocesso ecológico, no âmbito das ADIs do Código Florestal, tem sido utilizado como instrumento para fundamentar a inconstitucionalidade da norma dentro desse cenário de colisão com outros direitos fundamentais. Esse é o meu recorte. Ora, se nós estamos falando de como isso impacta no cooperativismo, a gente tem que começar pelo começo, tem que contextualizar o cooperativismo. No cotidiano, a gente vive usando bens e serviços produzidos por cooperativas e nem se apercebe disso. Serviços médicos, alimentos, transporte, quando a gente vai ao supermercado em alguns lugares do país, tudo isso pode ser feito por cooperativas e a gente sequer se atenta para isso. No ensino jurídico, eu me arrisco a dizer que também não é diferente. A gente sofre dessa falta de percepção e de atenção ao cooperativismo. Eu não sei qual é a experiência prática dos senhores, mas eu me lembro que, na minha graduação, o professor de Direito Comercial, no início do semestre, disse que nós estudaríamos as sociedades limitadas, estudaríamos as sociedades anônimas, e que existiam outros tipos de sociedade, as comanditas, as sociedades em conta de participação, as sociedades cooperativas, mas dessas nós não íamos tratar ao longo do semestre, porque elas são de menor importância. Em razão do tempo, era necessário focar naquilo que, na prática, é relevante. Quando a gente vai aos dados, existe uma grande distância entre a percepção e a realidade. Para a gente só situar o cooperativismo no Brasil. Hoje nós temos cerca de 6.800 cooperativas atuantes no país, congregando em torno de 11.500.000 brasileiros na condição de cooperados, gerando 340 mil postos de trabalho, atuando em 13 ramos econômicos que vão do agropecuário à mineração, passando ao transporte, à saúde, ao crédito. E, em 2015, há um faturamento espelhado do ramo cooperativo em torno de 200 bilhões de reais, ou 6% do PIB agropecuário. Desse universo todo, eu vou destacar um dos ramos do cooperativismo, que é o agronegócio, que é o ramo do cooperativismo por excelência. E eu escolho aqui o agronegócio porque, obviamente, essa tensão entre desenvolvimento social, viabilidade econômica e proteção do meio ambiente se sente de maneira especial no agronegócio, porque é dos ramos do cooperativismo aquele que mais diretamente está ligado à utilização de recursos naturais. O cooperativismo de agropecuário, o cooperativismo no ramo agropecuário no Brasil, representa um pouco mais de 1.500 cooperativas nos 27 estados da federação, um pouco mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 84% são pequenos produtores rurais, gera mais de 160 mil empregos, cerca de 50% da produção agropecuária nacional passa, de alguma forma, por cooperativa, e o cooperativismo responde por algo em torno de 20% da capacidade de armazenamento do país, algo em torno de 20% a 30% do PIB agropecuário, o que não é desprezível, né? Ou, pelo menos, não é desprezível para a falta de percepção que a gente, no cotidiano e mesmo na academia jurídica, tem em relação ao cooperativismo. Portanto, e daí eu fecho essa minha contextualização do cooperativismo, é inegável que o sistema cooperativista é importante para o país, para a concretização de valores econômicos, os números estão ali, mas, mais importante, talvez, para a concretização de valores sociais. Mais do que o cooperativismo gera em termos econômicos, é necessário reconhecer que o cooperativismo viabiliza atividades que, de outras formas, não seriam viáveis economicamente. No ramo agropecuário, é a reunião desses muitos pequenos produtores com alguns médios e grandes produtores ligados em cooperativas que viabiliza a produção agrícola, especialmente das pequenas propriedades. Se não fosse nesse modelo, certamente a viabilidade econômica dessas atividades seria afetada e certamente os benefícios sociais gerados por essas atividades também não se concretizariam. Então, voltando às minhas premissas e aplicando a esse cenário já de um pouco mais de conhecimento ao cooperativismo, eu chego à seguinte conclusão.
a concretização de valores econômicos e sociais do cooperativismo também está diretamente relacionada à proteção do meio ambiente num cenário de colidência. Ou seja, eu estou aplicando a minha premissa geral ao contexto do cooperativismo. Isso me permite concluir que legislação ambiental insuficiente é ruim para o cooperativismo. Legislação ambiental que não permita proteger o meio ambiente faz com que o cooperativismo não tenha, no ramo agropecuário, aquilo que é o seu insumo de produção. Então, a insuficiência da legislação ambiental é ruim. Do outro lado, excesso de legislação ambiental, ou legislação ambiental excessivamente burocrática, ou legislação ambiental desconectada com a realidade, também é ruim para o cooperativismo, porque não permite concretizar os valores econômicos e sociais que estão ligados no desenvolvimento dessas atividades. O como chegar a esse equilíbrio é que são elas. O como chegar a esse equilíbrio é que é o grande desafio. E dos vários momentos do fenômeno jurídico, eu vou focar a minha fala, como eu já havia mencionado, na busca desse equilíbrio no exercício da jurisdição constitucional. E, para isso, eu vou utilizar o exemplo das ADIs do Código Florestal. Mais uma vez, vou utilizar os exemplos das ADIs do Código Florestal, porque, de maneira mais enfática, é neste caso concreto, é nesse leading case, que se utiliza o princípio da proibição de retrocesso ecológico como uma forma de equalizar esse conflito de direitos em prol da justificativa da inconstitucionalidade de alguns dispositivos do novo Código. Como isso funciona? Como isso está posto no Supremo Tribunal Federal? Pois bem, se nós vamos falar de princípio da proibição de retrocesso, a gente precisa, pelo menos, equalizar a nossa fala sobre o que é isso. O tal do princípio da proibição de retrocesso ecológico surge na Europa continental, na jurisprudência da Europa continental, inicialmente aplicado a problemas envolvendo direitos sociais. Qual que é o núcleo duro, qual que é a ideia central do princípio da proibição de retrocesso ecológico? A ideia de que, a partir do momento em que haja legislação concretizando determinado direito fundamental, seria inconstitucional a atividade do legislador que revogasse essa legislação concretizadora de direitos fundamentais. Por isso, a ideia de proibição de retrocesso. Uma vez havendo legislação, seria um retrocesso inconstitucional a pura e simples revogação dessa norma concretizadora de direitos fundamentais. Para utilizar a fala de alguém que certamente entende muito mais do que eu e nos brindou com uma belíssima palestra ontem, quando trata do tema, e eu vou me permitir brevemente ler, o ministro Luiz Roberto Barroso diz o seguinte: o que a vedação do retrocesso propõe, se possa exigir do judiciário, é a invalidade da revogação de normas que, regulamentando o princípio, concedam ou ampliam direitos fundamentais, sem que a revogação em questão seja acompanhada de uma política substitutiva equivalente. Isto é, a invalidade por inconstitucionalidade ocorre quando se revoga uma norma infraconstitucional concessiva de um direito, deixando um vazio em seu lugar. Então, esta é a ideia do princípio da proibição de retrocesso. O que eu trago à reflexão não é a discussão sobre a existência ou não desse princípio, sobre a eventual compatibilidade ou não desse princípio com a ideia de separação de poderes, mas sim a forma como, me parece, a doutrina majoritária tem tentado aplicar este princípio em matéria ambiental, com foco lá nas discussões do Supremo no que diz respeito à constitucionalidade do Código Florestal. Para ser mais específico, o princípio da proibição de retrocesso talvez tenha sido internalizado no direito ambiental brasileiro de uma maneira excessivamente simplificada. Proibição de retrocesso aplicado ao meio ambiente, ou proibição de retrocesso ecológico, tem sido discutido no país basicamente a partir de uma perspectiva que eu chamo de matemática. Se eu tinha uma norma que determinava um certo padrão de proteção ambiental, por exemplo, um distanciamento em metragem que eu devo respeitar na beira de um rio, e se há uma nova norma que reduz essa metragem, por si só seria inconstitucional, por violação ao princípio da proibição de retrocesso ecológico. É uma aplicação, como eu venho dizendo, matemática. O critério aritmético é que definiria o que é retrocessão, o que é aplicar ou não o princípio da proibição de retrocesso. E é essa reflexão que eu gostaria de deixar nesses meus minutos finais.
será que essa análise estritamente matemática é suficiente para a gente aplicar adequadamente o princípio da proibição de retrocesso ecológico nesse contexto de colidência de direitos fundamentais? Eu trago aqui algumas provocações. A primeira delas é no sentido de que seria excessivamente simplificada a aplicação matemática da proibição de retrocesso, porque isso significaria, antes de mais nada, promover uma aplicação do princípio para algum dispositivo isolado, que é o caso do Código Florestal. Eu tenho lá 80 e tantos artigos, e eu pego o artigo tal específico, A, B ou C, o artigo 61A, por exemplo, e quero fazer uma avaliação de inconstitucionalidade ou não, sob a ótica da proibição de retrocesso do dispositivo isolado, esquecendo a lei como um todo. Se nós olharmos a legislação como um todo, talvez outros dispositivos contidos no Código Florestal possam justificar algumas reduções aritméticas pontuais que algum dispositivo isolado do Código tenha feito. Não tenho tempo para aprofundar, mas, por exemplo, o Código permite que pequenos produtores rurais tenham normas menos restritivas. As ADIs propõem que isso é inconstitucional por violação ao princípio do retrocesso. Mas será que eu posso analisar esse dispositivo isoladamente, esquecendo o contexto do Código como um todo? Não seria uma interpretação excessivamente simplista? Segunda provocação. O princípio da proibição de retrocesso nessa vertente aritmética, ele faz uma análise estritamente formal. O que dizia a lei textualmente antes, o que diz a lei textualmente agora. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu sei que o Luiz Carlos vai aprofundá-la, mas eu acho que a gente precisa discutir o princípio da proibição do retrocesso também no plano da eficácia. A gente tem condições de implantar determinada norma ambiental, quanto custa, qual é o custo de implementação desse direito? Para os senhores terem uma ideia, o cumprimento de apenas um item da legislação anterior representaria a necessidade de desembolso de valores que significavam 2 vezes o PIB agropecuário nacional. Houve uma flexibilização na nova norma, mas será que a gente tem que fazer análise de retrocesso apenas comparando os textos legais, sem levar em consideração que aquilo que estava na norma anterior era uma obrigação absolutamente infactível, impraticável, em razão do próprio custo do direito? Esta é uma segunda provocação. Finalizando as minhas provocações, um terceiro aspecto para sair dessa simplificação do princípio da proibição é não desconsiderar que a gente tem sempre uma multiplicidade de direitos fundamentais envolvida em qualquer legislação. Não existe legislação de direito ambiental, ponto. A legislação de direito ambiental também é uma legislação de direito social, também é uma legislação econômica. E daí vem a pergunta, que retrocesso? Um retrocesso ambiental pode representar um avanço social, um retrocesso econômico pode representar um avanço ambiental, ou seja, o princípio deve ser visto, na minha opinião, desta forma mais ampliada. A penúltima provocação que eu faço diz respeito, e é algo que o ministro Barroso falou muito bem ontem, da inexistência de uma única resposta correta. Dizer que a norma é inconstitucional pela aplicação do princípio do retrocesso ecológico, ou dizer que a norma é constitucional, afastando o princípio da proibição de retrocesso, no final das contas, nada mais é do que uma escolha argumentativamente justificada. Nós não temos critérios jurídicos objetivos para chegar a uma única resposta correta diante deste problema. E aqui, eu vou me permitir dizer, complementando o que o ministro Barroso disse ontem, não sei se ele concordaria comigo, de qualquer maneira, é de que há uma tendência de que a gente busque, então, critérios de justificação fora do direito, ou na filosofia moral, ou na religião, ou em valores éticos, e na discussão do Código Florestal, o argumento costuma ser buscado naquilo que se chama de ciência. Eu destaco isso porque a gente fica nessa discussão de que, como o direito não produz mais verdade, a gente vai buscar a verdade na ciência e está errando só que em outro lugar. Mesmo a ciência tem lá as suas controvérsias. Eu vou falar de uma questão específica aqui do Código. Assim que ele foi publicado, o IPE, um órgão oficial do governo, soltou um documento dizendo que as mudanças na legislação ambiental inviabilizam as metas de emissão de gases nos acordos firmados com o clima. 2 anos depois, o Brasil, às vésperas de ir para Paris na Convenção do Clima, o INPE
divulga um documento dizendo que, na Amazônia, o desmatamento zero em 2030 não só é possível, como é a consequência natural do cumprimento do Código Florestal e, portanto, as metas serão atingidas. Então, essa é uma outra provocação para evitar a simplificação do princípio da proibição. Óbvio que a gente precisa ter base científica, discussão sobre o aspecto da moral e da ética. Só que a gente não pode esperar que esses valores extrajurídicos vão nos fornecer uma única resposta correta. No final das contas, há uma decisão política, há uma decisão de sociedade a ser tomada. O último aspecto e a última provocação, e daí eu encerro a minha fala, é de que também a gente não pode desconsiderar a posição dos grupos de interesse que estão envolvidos em temas que envolvem colisão de meio ambiente com outros direitos sociais e econômicos. No caso do Código Florestal especificamente, a gente tem grupos de interesse muito bem organizados e, por grupo de interesse, não existe nenhuma intenção de demérito. Grupos da sociedade que representam interesses e convicções legítimas, que têm a capacidade de se organizar e levar, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, de maneira muito forte e sólida, a discussão da inconstitucionalidade do Código sob a ótica da proibição de retrocesso. Do outro lado, a gente tem um contingente que é minoritário. Eu estou falando aqui dos produtores rurais. Minoritário, tanto sob o aspecto quantitativo, sei lá, um pouco menos de 15% da população brasileira vive na área rural, ou seja, é uma minoria, e é também uma minoria qualitativa. Nós, da área urbana, e eu me incluo nisso, porque eu não tenho nenhum vínculo com propriedade rural, não tenho eu nenhuma propriedade rural, a gente já não mais se reconhece no campo. O campo é o outro. Aqueles que vivem no campo pertencem a uma outra forma de organização social que não é a nossa. Desconsiderar isso em avaliações de constitucionalidade a partir do princípio da proibição de retrocesso significa, talvez, reforçar uma lógica que é perniciosa. A lógica de que uma maioria constrói argumentativamente uma posição que vai ser albergada para impor direito aos outros, quando, na realidade, o que a gente deveria estar discutindo é como compartilhar os deveres entre todos nós. Aliás, é isso que diz textualmente o artigo 225 da Constituição Federal de 88, quando diz que proteger e preservar o meio ambiente é um dever da coletividade e não do indivíduo. E a gente continua produzindo direito ambiental a partir exclusivamente da perspectiva da função social da propriedade, que é um dever individual, e não discute deveres coletivos cujas ferramentas estão previstas no novo Código, como, por exemplo, a ideia de pagamento por serviços ambientais. Era isso que eu tinha a dizer aos senhores e às senhoras, deixar aqui não convicções, mas sim a provocação e a reflexão de que temas tão importantes quanto essa colidência entre valores sociais, econômicos e ambientais na jurisprudência do Supremo, quando passam pela discussão da proibição do retrocesso, não podem ser analisadas numa perspectiva simplista e restritiva. O critério matemático não é suficiente. Nós precisamos também não interpretar de maneira isolada um determinado dispositivo, nós precisamos levar em consideração o custo dos direitos, as nossas capacidades concretas, nós precisamos levar em consideração a multiplicidade de direitos fundamentais, reconhecer que não existem respostas únicas corretas, reconhecer que os elementos extrajurídicos não nos dão verdades e não são neutros, e reconhecer a desigualdade de capacidade de organização dos grupos envolvidos. Se vencidos todos esses parâmetros, ainda assim se chegar à conclusão de que o legislador inconstitucionalmente reduziu patamares de proteção ambiental, o princípio da proibição do retrocesso tem cabimento. Se algum desses pressupostos não estiverem preenchidos, talvez a gente deva discutir se o que o legislador fez em relação ao Código Florestal efetivamente é um retrocesso nesse cenário mais complexo do que a aplicação matemática. Peço desculpa se falei demais, agradeço a atenção e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigada, doutor Leonardo Pape, pela sua brilhante apresentação de um tema tão sensível e, ao mesmo tempo, complexo, que é a temática ambiental, que perpassa pelo texto constitucional, encontrando diversas interfaces com outros dispositivos, desde a política urbana, cumprimento da função socioambiental da propriedade urbana,
claro, também previsto na ordem econômica, enfim, o direito constitucional, o direito ambiental é um fio condutor de toda a interpretação do texto constitucional, e aqui, utilizando das palavras do professor Canutilho, em sua homenagem, nós temos uma Constituição ecológica. A grande dificuldade, como bem ressaltou o doutor Leonardo, é a compatibilização desses valores, todos constitucionalmente protegidos, diante de novas leis que, obviamente, tratam de temas não apenas ambientais. E este ano nós tivemos também a publicação de uma importante lei, a sanção de uma importante lei, que é a Lei do Acesso ao Patrimônio Genético, né, e a proteção da biodiversidade brasileira, bem como também estamos tratando inúmeros temas ambientais atualmente, como um novo marco legal do licenciamento ambiental no Brasil. Hoje, inclusive, será pauta da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, um licenciamento que pode trazer justamente essa discussão de um retrocesso em relação à legislação anterior, bem como de outras leis que, porventura, possam ser questionadas quanto a um retrocesso unicamente ambiental. Sem mais delongas, até pelo adiantado da hora, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Carlos Silva de Moraes, que é integrante da Advocacia Geral da União, ex-procurador do Banco Central do Brasil, e que, em sua palestra, tratará da temática do custo dos direitos, então, com complementação também àquilo que já foi exposto na primeira apresentação. Obrigada. Senhoras, senhoritas, senhores, autoridades presentes, gostaria de agradecer ao IDP pelo convite feito. E se o doutor Leonardo tratou do tema quase que no último andar na diretoria, eu vou descer ao chão de fábrica nessa questão dos princípio do não retrocesso, porque eu tenho que falar do custo dos direitos, não é? E isso, quando a gente começa a ter direitos que necessitam de algum pagamento ou de alguma retribuição, nós vamos ter sempre alguma dificuldade para trabalhar isso daí. Para frente. Tá. Perfeito. E vamos entrar, então, na questão do princípio do não retrocesso dos direitos sociais. E nós precisamos pensar em uma coisa, senhores. Opa, agora eu sei. O meu conceito é que esse princípio é uma busca pela manutenção e otimização dos direitos que, historicamente, nós viemos conquistando, né? Ele não é uma coisa absoluta. Ele é uma norma pragmática. Só que, para entender isso, nós temos que entender o modelo em que ele se insere. E esse é o problema da gente compatibilizar tudo. Para isso, eu tenho que buscar uma explicação na história, porque, para falar em não retrocesso e para falar em direitos sociais, eu tenho que falar em welfare state, o princípio do bem-estar social. E buscar na história alguns pontos extremamente necessários para, então, sim, eu colocar o início dessa caminhada. E o welfare state, historicamente, começa em 1944 com o Acordo de Bretton Woods, que cria o FMI. E o que eles queriam? Com medo de uma depressão de 29, que logo depois veio a guerra, e eu precisava ter alguma saída para a população daquele momento, eles acharam que a melhor situação era dar o pleno emprego. Então, eu invisto em grandes obras, gero emprego, e, com isso, a população começa a melhorar a sua posição. Exatamente pela guerra, um segundo marco importante veio por Lord Beveridge, que era o ministro da Previdência na Inglaterra, em 1946, em que ele fala o seguinte: se todos nós recebemos bombas e bombas dos céus durante a guerra, todos nós temos direito à mesma assistência. E começa uma noção ampliada de assistência social. Essa noção acaba desaguando na Declaração dos Direitos dos Homens, né? E que, em casos de problemas quanto à sobrevivência, à subsistência, alguém deveria dar algum apoio. Só que, em 1980, e vai até em 1990, terminando essa lógica com o Tratado de Maastricht, trazendo a União Europeia, eu passo essa ideia do emprego e do crescimento, eu trago ela para uma questão de ideia-força, de estabilidade e equilíbrio econômico. Então, percebam, num primeiro momento, em 1944 a 48, em 4 anos, eu começo a estabelecer tudo que tem direito social hoje.
Na década de 80, eu falo, eu preciso fazer correções. E essas correções acabam fechando em 1992, que é a situação hoje das ideias-força. Por que isso? A evolução me levou a isso, para depois eu saber se existe retrocesso ou não. Ou seja, em 1950 e 60 eu tinha uma população extremamente jovem no mundo, pouca gente no mundo, não está chegando aos 7 bilhões como hoje, não é? E isso facilitou o crescimento econômico sem precedentes. E todo mundo com dinheiro no bolso, os brasileiros sabem, nos últimos 5, 6 anos, o que é estar num boom econômico. Você deixa de se preocupar com tudo porque você consegue essa subsistência. Só que aí, e esse é o grande problema do modelo, a hora que se discute retrocesso ou não, é saber se ele é artificial ou não, ou até onde ele vai e é real, e aonde ele passa a ser artificial. Porque o próprio modelo que se concebeu de direitos sociais, ele foi totalmente influenciado pela Guerra Fria, cujo teatro de operações, porque era uma guerra fria, mas era uma guerra, se deu na Europa, onde isso se desenvolveu bastante. E o capitalismo e o comunismo, ou o socialismo, deliberaram, olha, o meu sistema é melhor, eu te dou esses e esses benefícios. Do outro lado, a mesma coisa. E essa briga de benefícios aconteceu. Só que não esperavam mais uma coisa, que é o avanço das democracias partidárias e de massa. Um voto por homem, por mulher, um voto por cidadão. E esse cidadão demanda serviços. E aí, como é que eu faço se esses serviços vão se multiplicando, multiplicando e multiplicando? Não é? Qual a situação atual do welfare state para a gente saber se existe retrocesso ou não? Primeiro, hoje não tem pleno emprego, não tem grande crescimento. A ideia no mundo inteiro é de estabilidade e equilíbrio macroeconômico, ou seja, eu tenho que controlar as minhas contas, senão eu posso ter problemas. Não é? Um segundo momento é que, nessa briga da Guerra Fria, chegou-se a um momento em que isso começou a se artificializar, ou seja, o Estado, por si, não consegue financiar as próprias atividades. O orçamento não fecha. E o fim da Guerra Fria, né, e com a insolvência do socialismo real, mostrou que a solidariedade entre países era artificial. Quem diz isso não sou eu, o professor José Luiz da Costa Fiore, da Universidade de São Paulo, filósofo que trabalhou uma tese exatamente sobre o welfare state. E isso é que a gente tem que saber. Todos esses avanços e benefícios tinham lastro ou foram ferramentas da Guerra Fria? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque hoje nós tivemos o avanço das democracias partidárias e de massa, em que é muito importante contentar a classe média e a classe abaixo da média. Uma pessoa, um voto. E aí, senhores, não existe nenhum político com coragem para dizer o seguinte: para o nível de direito que temos, ou aumenta o orçamento, ou reduz a prestação de serviços. De outra maneira, não dá. E isso se mostra artificial quando é via benefícios e o número de serviços necessários quando o orçamento fecha. Se não fechar, nós podemos ter um rombo, como hoje nós temos um rombo nas contas do país de 110 bilhões que eu preciso colocar. Exatamente isso. E aí, no momento em que eu não consigo pagar isso, será que eu tenho direito social? Porque se eu não tenho para pagar, eu não tenho para receber. E aí, qual o direito social que realmente eu tenho? E é essa a pergunta, quando a gente fala sobre não retrocesso do direito social, é saber o que veio artificialmente e o que é sustentável, em qualquer área, principalmente na área ambiental. Agora, em qualquer área, a gente pode falar o seguinte: isso vem sendo testado, esse efeito colateral da Guerra Fria vem sendo testado. Pergunte ao primeiro-ministro da Irlanda, pergunte ao primeiro-ministro de Portugal, pergunte ao primeiro-ministro da Grécia se é possível manter todos os serviços que se pensou entre 44 e 48. E aí?
Aí é uma situação fácil. Ou aumento o orçamento, ou reduzo os serviços. Né? A questão, a síntese mais bem posta sobre isso, que eu já vi, foi do professor Miguel Prata Roque, da Universidade de Lisboa. Não é? E vamos trazer ele para cá para falar para a gente. Por outro lado, quanto aos direitos sociais, económicos e culturais, é verdade que eles consistem em normas programáticas. São aquilo que, por exemplo, Robert Alexis considerava por mandados de otimização, ou seja, o que se está a exigir ao legislador é que, na medida do possível, crescentemente vai implementando esses mesmos direitos. Agora, quanto à proibição do retrocesso, eu acho que, era por isso que há pouco estava a falar na diferença entre nós defendermos o direito acantonados numa fortaleza ou defendermos o direito em espaço aberto, dando o peito às balas. Porquê é que faço esta intervenção? Porque muitas das vezes há determinados setores, justos científicos, políticos, que defendem o princípio do não retrocesso de tal forma que torna essa argumentação irracional. Ora, eu não entendo que seja inadmissível a regressão do âmbito de proteção de certos direitos, sejam eles direitos de liberdade ou direitos sociais, por vários fatores. Desde logo porque nós vivemos numa sociedade aberta e plural, democrática. Se houver eleições periódicas e em determinado programa político vencedor se determinar a redução do âmbito de proteção de alguns direitos para a proteção de outros direitos, faz todo o sentido que o âmbito máximo de proteção desses direitos possa ser restringido, desde, como disse o Sr. Conselheiro, claro, reservando, protegendo esse núcleo essencial do direito. Mesmo direito. Por outro lado, quanto aos direitos sociais, económicos e culturais, é verdade que eles consistem em normas programáticas. São aquilo que... Isso. O que o professor Miguel Roque diz é que é irracional a defesa absoluta do direito dos retrocessos, do não retrocesso, que são normas programáticas. Eu não posso retirar isso do sistema, mas a modulação vem com as adversidades e a ampliação quando eu tenho a bonança. Nós temos que dar o peito às balas, não nos entrincheirarmos e discutirmos isso periodicamente. Quando eu posso mais, eu faço mais. Quando eu posso menos, eu faço menos. E a grande saída sempre é a adequação, a ponderação, como o Dr. Leonardo disse, trazendo o ministro Barroso sobre o tema. Perfeito. No Brasil, o que diz a nossa Suprema Corte? Eu acho que o leading case sobre isso, extremamente importante, é de 2005, principalmente pelos autores da ação. É a associação do Ministério Público, dos membros do Ministério Público, e, junto com essa ação, em apenso estava a Associação dos Magistrados Brasileiros. Houve uma alteração no sistema jurídico e os aposentados começaram a contribuir para a Previdência novamente. E a Associação do Ministério Público e a Associação dos Magistrados diz, mas espera aí, eu tenho direito adquirido, eu já me aposentei e eu não quero voltar a contribuir. Isso é um retrocesso da minha Previdência Social. E aí, como é que o Supremo decidiu essa questão? Não é? O ministro Nelson Jobim, à época, coloca a questão do welfare state e faz uma diferenciação entre os direitos sem custo e os direitos sociais e econômicos que custam, porque a evolução do direito leva a direito a um julgamento, direito a ir e vir, vários direitos que custam pouco ou nada, em termos econômicos. E a hora que eu coloco previdência, alimentação, habitação e várias outras coisas, o seu direito, perdão, é tão grande quanto o orçamento da União. Infelizmente. O ministro Jobim também diz exatamente isso, que alguns juristas esquecem dessa distinção econômica fundamental dos direitos que custam. E, para a gente ver o retrocesso, eu preciso saber se ele é um direito que custa ou não, porque, se ele for, ele é relativo. Porque, na verdade, o Estado fornece o que ele arrecada, e ele arrecada o que a sociedade pode dar. E, se a sociedade não pode dar, como é que eu vou falar em retrocesso? O ministro Celso Peluso, nessa mesma ação, esse acórdão tem 317 páginas,
com os 11 ministros do Supremo votando. Então, foi uma aula sobre direito de não retrocesso. E o ministro César Peluso fala exatamente o que o ministro Barroso disse, que é da ponderação ou confrontação com outros direitos igualmente protegidos pela Constituição, é que a gente vai verificar se existe retrocesso ou não. Ou seja, quando a gente fala em retrocesso, é o último argumento depois de toda uma estrada de consolidação de argumentos, e não o primeiro, que é o que acontece no Código Florestal. Talvez o problema dessa indicação é quando nós começamos a falar em retrocesso. Se é na contextualização final ou como primeiro argumento. Não é? E aí, nós vamos contextualizar e vou trazer o chão de fábrica do Código Florestal. Primeiro, qual a posição do Brasil? E isso ninguém quis falar e ninguém quis tratar para depois discutir retrocesso. Primeiro, o Brasil tem 850 milhões de hectares e a média de floresta por habitante é de 2,7 hectares. O resto do mundo, a média é de 0,6 hectares. Importante aqui é que eu tenho de florestas naturais 509 milhões de hectares, que dão 98% da vegetação nativa do país. E mais, eu tenho 470 milhões de hectares que nenhum particular vai poder fazer nada com ela. São unidades de conservação, terras indígenas e terras públicas cadastradas. Se eu dividir os 400, isso dá 92% da vegetação. Só que se eu dividir os 470 milhões de hectares de terras públicas destinadas ao meio ambiente pelo tamanho do país, 55,22% do país, ou seja, mais da metade do país, não vai poder se tirar uma árvore. É desse contexto que a gente começa a discutir se tem retrocesso ou não. E aí, com esse contexto, eu pergunto, existe efeito colateral? E aí que a gente tem que tratar. A primeira colocação é segurança alimentar. Em 25 anos, não é, houve uma redução de 65% do preço da comida no país, da maneira em que estava. Perfeito. Aí vão falar, não, mas eu posso reduzir a terra e eu vou aumentar a tecnologia. E aí está o ônibus da NASA. Sabe como a NASA move os seus ônibus espaciais? Qual é o combustível? Sem dinheiro tem pesquisa, tem desenvolvimento, e mais, o nível de tecnologia. Eu já diminui 65% do preço da comida. Se eu pegar um carro, a tecnologia usada para ele chegar até 100 custa 30 mil reais, é um carro 1.0. Um carro para ir até 200, ele vai custar 100 mil reais. De 200 a 300, ele vai custar 1 milhão de reais. E acima disso, ele vai custar 5 milhões de dólares. Ou seja, quanto mais eu aplicar a tecnologia, ela vai resolver, ela vai me dar comida. Só que custo de produção pode ser conflitante. Então, essa questão que o Dr. Leonardo diz sobre talvez a ciência não ter todas as respostas. Eu produzo mais, mas a que preço e a que custo? E o direito social nesse sentido? E a inflação que hoje está voltando no Brasil, da comida principalmente? É a ponderação de tudo isso. Agora vamos ver um outro problema de concepção, o uso do solo brasileiro. Pedro Álvares Cabral vem ao Brasil em 1500, e onde está colorido é a ocupação hoje, em 2010. Perfeito. Aqui é um mapa que foi apresentado pela Universidade de São Paulo de recomposição de vegetação nativa no Brasil. Ou seja, aqui eu tenho toda a área que eu vou ter que recompor, e que significam algo em torno de 110 milhões de hectares. 4,5 estados de São Paulo. Ok? Perfeito. Só que aqui eu tenho todas as unidades de conservação na Amazônia. O que sobra para eu plantar? Considerando que parte é o semiárido nordestino. E mais, eu tenho em 17% do país, 56% da população. No momento em que eu pensar em jogar 10% disso para a Amazônia, por exemplo, que tem 45% do território, o que acontece com a Amazônia? Passar de 8% para 18% da população do Brasil. Porque se eu for recompor onde está todo mundo, eu tenho que tirar a gente daqui e botar em algum lugar. E aí? E esse problema social de migração e a ponderação entre migração desse pessoal
com a questão ambiental. Qual prevalece? Ou a gente tem que chegar numa ponderação? Não é isso? Mas caminhando, e isso fora da porteira, porque o doutor Leonardo falou muito dentro da porteira. E na economia, na área urbana, nós temos um prêmio Nobel de Economia, chamado Vassili Leontiev, que sabe quanto isso custa na cadeia produtiva. Ou seja, se eu perco R$1 aqui no começo, quanto isso significa lá no final? Se eu ganho R$1 aqui, quanto é que eu ganho no final? Isso significa a matriz insumo-produto, ou seja, eu tenho cadeias produtivas, por exemplo, a da agropecuária, em que eu vou verificar nos 49 pontos industriais da bovinocultura, se eu inserir ou tirar dinheiro em algum lugar, o que sobra e qual o impacto disso. Só que isso ele é um TF puro. Tem um economista da Academia de Economia japonesa, Kenichi Miyazawa, que termina o fluxo econômico e mostra o seguinte: Leontiev viu a questão intersetorial e Miyazawa pegou esse resultado e falou, e as famílias? E o consumo final? Nós temos que integrar isso, ou seja, da gôndola do supermercado em diante. Ótimo. Utilizando esses estudos que ganharam o Prêmio Nobel, né, de ganhadores do Prêmio Nobel, eu, junto com o atual coordenador de política agrícola do Ministério da Agricultura, o professor André Nassar, fizemos um estudo dessa perda em 110 milhões de hectares, o que significa no PIB e na tributação que gera saúde, lei e educação. No ano de 2005, caiu 128 bilhões o PIB e teve uma repercussão de queda de 62 bilhões de tributos entre União, Estado e município. Aí a questão básica é a seguinte: isso foi no ano de 2005, cujo PIB era de 2,14 trilhões, e eu perco 62 bilhões de tributação. E em 2014, que o PIB era de 5 bi e 521 bilhões, 5 tri 521 bilhões. Seria o equivalente a 62, no ano passado, a 142 bilhões de perda tributária. Nós estamos com um problema de caixa hoje no governo federal de 100 bi. Isso é por ano. Agora, só para verificar a necessidade de ponderação. Pela regra do Código Florestal anterior, eu teria que recompor essa vegetação em 30 anos. Então, eu começo a recompor aqui, vou perdendo. Pela média, eu tenho 15 anos dessa perda de tributária. O IPEA, num estudo na época do Código Tributário, falou o seguinte: não reflorestar isso significa jogar 7 bilhões de toneladas de carbono no ar. Perfeito. 7 bilhões de toneladas no ar. Então, qual é o valor para eu comprar em MDL ou crédito de carbono cada tonelada? 11 euros. O euro de 2014 e o euro desse mês agora, de 5 de novembro. Ou seja, se eu quiser simplesmente pagar a emissão de carbono, eu estaria falando num valor de, no máximo, 317 bilhões. Isso é 15% do que nós vamos perder de arrecadação se tivesse mantido o Código Florestal anterior. E aí a Constituição protege a improbidade, ou combate a improbidade administrativa. Fosse isso uma licitação, o que os senhores acham de pagar 100% quando eu poderia pagar só 15% pelo mesmo produto? E aí? Aonde é que está o retrocesso? Meu tempo acabou, eu só vou levar isso para o último slide, para respeitar todos os demais palestrantes, que é essa é uma colocação do ministro Gilmar falando o seguinte: buscando na Constituição alemã a ideia da segurança jurídica e de um regime de transição. A ideia de segurança jurídica tornaria imperativa a adoção de cláusulas de transição nos casos de mudança radical de um dado instituto ou estatuto jurídico. A ausência de cláusula de transição configura uma omissão inconstitucional. O que se está debatendo no Código Florestal hoje é exatamente esta transição, porque as regras depois da transição são tão ou mais restritivas que as anteriores. E com essa lógica do ministro Gilmar, eu só vou mostrar um jornal, porque eu adoro dar aula em sala de aula com o jornal e não com o código, fica vibrante.
Esse é a Folha de São Paulo, de um ano atrás, e que dá o IDH do Brasil. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, é um lugar que, além de ter riqueza, eu espalho essa riqueza. Porque se eu tiver essa riqueza em uma só pessoa, eu não tenho IDH, mesmo tendo PIB. Ok. Percebam como está o IDH. Onde está azul e verde, Distrito Federal está azul. Onde está azul e verde é onde eu tenho o maior IDH do país. Onde está em amarelo, laranja e vermelho, o menor IDH do país. Onde é que está o menor IDH do país? Não tem vegetação nativa. Olha o contrafluxo e o problema que nós temos. E nós temos que conservar essa vegetação nativa. Agora, eu queria que os senhores me respondessem a seguinte pergunta. Aquele mesmo mapa da recomposição que eu preciso fazer, se fosse adotar o código anterior, e vamos sobrepor onde eu mais tenho que recompor e onde eu mais tenho IDH. A hora que eu tirar 110 milhões de hectares, que era o previsto no Código Florestal anterior, o que vai acontecer com o IDH do país? Porque 110 milhões de hectares para produzir faturamento, para produzir lucro, para produzir salário, para produzir saúde, lei e educação, o que vai acontecer? Uma foto vale mais que 1000 palavras. A questão é, não retrocesso não pode ser artificial. Não podemos continuar as noções da Guerra Fria. Ou queremos mais serviços e vamos aumentar o orçamento, ou vamos adequar os serviços à atual situação econômica e assim por diante, quantas vezes for preciso. Eu acho que assim, no final e na contextualização de tudo isso, é que se deve pensar em retrocesso ou não, e não de forma isolada. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz Carlos, pela instigante apresentação, que nos faz realmente nos refletirmos a respeito de outros contextos e da complexidade da questão ambiental, sobretudo diante da mudança legislativa, e bem como também da necessidade de pensarmos no processo legislativo o impacto, né, durante a elaboração da lei, durante a discussão da lei, qual é o impacto, de fato, daquela legislação, se houver a sua publicação, se houver, enfim, a sua sanção. Isso porque não há mensuração do impacto da legislação em relação às políticas públicas necessárias, às demandas econômicas decorrentes da publicação de uma lei, e, claro, isso vai refletir na sua efetividade e eficácia subsequentes. Então, agradecendo mais uma vez a brilhante palestra, eu passo a palavra ao Dr. Cléucio Santos Nunes, que é advogado em Brasília, doutorando em Direito pela UNB, mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pela PUC São Paulo, professor de Direito Tributário e Financeiro no Centro de Ensino IESB e Uniceub. Obrigada. Muito bom dia, acho que já boa tarde, né, para todos os presentes. Quero, primeiramente, agradecer ao convite feito pelo IDP para participar desse 18º Congresso de Direito Constitucional. Cumprimentar também a mesa desta sessão, e inicialmente pela pessoa que preside os trabalhos, a Karen Kasmaier, ao Leonardo Pape pela sua exposição, e agora, por quem me precedeu, o Luiz Carlos de Moraes. Meus cumprimentos a todos, minhas saudações às senhoras e senhores que me ouvem e me assistem nesse momento, e dizer para todos que o tema que vou abordar é um tema que tem muita relação com o painel desta sessão, que tem a ver com direitos sociais, mas o objetivo principal é fazer uma devida interseção entre direitos sociais e tributação. Ali, como tema específico, eu escolhi chamar tributação como instrumento de justiça social. Mas me entendam, até diante do que está sendo falado aqui, nesta sessão, neste momento, o meu objetivo é abordar esse tema em 2 pontos que me parecem ser fundamentais. O primeiro, se é possível identificar que no nosso sistema de tributação, que inicia pela Constituição Federal, é possível se encontrar algum sentido de justiça dentro do próprio sistema de tributação.
Essa é uma primeira pergunta que se pode fazer. Quer dizer, todo o nosso arranjo institucional tributário, ele se presta para cumprir uma finalidade de justiça dentro dele próprio? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver também com um princípio de tributação que foi sendo construído ao longo do tempo, especialmente no século XX, que é o princípio da extrafiscalidade e sua interseção com a ideia de Estado democrático de direito. Então, a segunda pergunta que eu pretendo fazer é: o sistema de tributação, ele consegue alcançar uma finalidade de justiça, de modo que os direitos sociais podem ser implementados efetivamente por esse sistema de tributação? Parece-me que são duas perguntas fundamentais que nós temos que fazer no momento, né, na nossa nova escola de direito tributário que nós podemos construir. Então, vou desenvolver esses dois assuntos. E eu achei por bem, senhores, senhoras, fazer o seguinte. É aqui, né? Olha, quem fala para o final tem algumas vantagens, mas também tem outras desvantagens. A vantagem é que a gente não é controlado pelo tempo, né? Pode falar à vontade que não vai prejudicar nenhum expositor, né? A desvantagem são essas coisas aqui, ó. Por exemplo, não quer passar o... Eu preciso da ajuda técnica. Ah, tinha que apertar como homem. Olha só. Finalidades de um sistema tributário. Eu queria ir direto, nós temos pouco tempo. Tem uma posiçãozinha aqui que ele faz. Ah, tá. Então vamos lá. Ela disse que tem que apertar com força. Olha aí. Você não quer ficar do meu lado? Esse botão aqui. Esse? Não, esse. Ah, agora sim. Pronto. Peguei a técnica, pessoal. Desculpem aí. Podem descontar do meu tempo. Olha só, eu queria ir diretamente para os dados. Nós temos pouco tempo, então eu queria apresentar alguns dados que são importantes a respeito da discussão que eu pretendo iniciar aqui com os senhores. Olhem só, carga tributária bruta do Brasil, né? Em 2013, pegando o último ano aí na sequência, a carga tributária brasileira ficou de 35,95% em relação ao PIB brasileiro. Por que esse dado é importante? Porque nós temos um argumento, e é um argumento que se popularizou, de que no Brasil nós temos uma carga tributária muito elevada. Claro, nós estamos falando aqui em termos relativos, e isso também é uma questão de convencimento. Nós podemos entender que a nossa carga tributária ela é elevada na medida em que a devolução dessa carga tributária, que se dá por meio de atuações estatais, não é satisfatória para aquilo que nós almejamos ou pretendemos. Se nós fizermos uma comparação com outros países, há países que têm uma carga tributária muito superior do que essa que nós temos em relação ao PIB, mas também devolvem um nível de serviço que nós invejamos. Então, claro que tem uma certa relatividade nisso. Mas o que eu queria aqui deixar, pelo menos, consensuado no momento, é que a carga tributária brasileira não é uma carga tributária muito elevada. E se nós retrocedermos no tempo, por exemplo, nos anos 60, a carga tributária brasileira era de 21% em relação ao PIB. Na Constituição de 88, eram 25%. Agora estamos em 35% em relação ao PIB. Mas o nível de serviços que a Constituição de 88 se comprometeu a entregar à população é um nível de serviços muito superior, muito maior. Aqui uma outra estatística que diz muito. Aqui me refiro ao PIB brasileiro, né, em 2014, ficou em 5,52 trilhões. Ali, naquele item de baixo, tem 2002, 2013, 2014, ATB é a arrecadação tributária bruta. A arrecadação tributária bruta brasileira vem diminuindo. A gente pode perceber que em 2013 foi de 1,7 bilhões e em 2014, 1,1 bilhões, né? Neste semestre, em 2015, está em 712 bilhões. Então, nós temos hoje uma situação fiscal, que é uma situação fiscal delicada, porque a arrecadação tributária está diminuindo. Aqui, eu queria passar para os senhores para iniciar um pouco a nossa discussão,
um panorama geral da iniquidade do sistema tributário brasileiro. Eu disse que ia fazer uma pergunta, mas agora já respondo rapidamente. A mim me parece que o nosso sistema de arrecadação é iníquo, especialmente com aqueles que têm menor renda. E é necessário que nós façamos um esforço, ainda que seja um esforço de argumentação, para que nós possamos compreender que essa iniquidade não pode persistir, sob pena de acirrar mais ainda as desigualdades sociais que hoje são verificadas no país. Aliás, o doutor Luiz Carlos mostrou aí um mapa em que a gente percebe que a concentração de um melhor nível de IDH está na região sudeste. Claro que isso tem explicações de natureza histórica, porque o desenvolvimento econômico brasileiro se concentrou muito mais na região sudeste do que nas regiões norte e nordeste. E isso, claro, eu estou falando do desenvolvimento da indústria brasileira, se concentrou muito mais na região sudeste. Daí, isso explica, de alguma maneira, uma concentração maior de IDH nessas regiões, de um melhor IDH nessas regiões. Mas olhem o dado estarrecedor. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos comprometem 48,8% de sua renda com o pagamento de tributos. E aqueles que ganham acima de 30 salários mínimos comprometem apenas 26,3% de sua renda. Por que isso? A explicação vem depressa, porque o nosso modelo de arrecadação tributária não é um modelo que priorize os tributos que são considerados tributos diretos. Nosso modelo de tributação prioriza os tributos indiretos. E aí vale a pena a gente, pelo menos, ter em mente 2 conceitos que são fundamentais para essa abordagem, que são tributos diretos e o que são tributos indiretos. Os tributos diretos são aqueles em que o contribuinte, quer dizer, aquele que tem a obrigação de pagar o tributo, ele suporta o ônus tributário sozinho. Ele não tem como transferir o ônus da tributação para terceiros. Exemplos típicos são os tributos que incidem sobre a propriedade. Quem é proprietário de um imóvel e, portanto, é obrigado a pagar o IPTU se o imóvel estiver na zona urbana, ou pagar o ITR se o imóvel estiver na zona rural, é um contribuinte de um tributo direto, porque o ônus da tributação não tem como ser repassado para terceiros, é da pessoa que tem a obrigação de pagá-lo, porque praticou o fato gerador da obrigação tributária. Os tributos indiretos, por sua vez, são aqueles que se caracterizam pela possibilidade da transferência do ônus tributário. São os tributos sobre o consumo, tipicamente tributos sobre o consumo, porque o contribuinte, que é o comerciante, aquele que vende os produtos, ou no caso do IPI, aquele que industrializa, quando vende os produtos, ou vende seus produtos industrializados, repassa o ônus da tributação para os adquirentes, por isso é tributação indireta. Pois é, qual é o nosso modelo de tributação? O modelo de tributação do Brasil é um modelo que leva em consideração, especialmente, a tributação sobre o consumo. Isso explica o porquê que boa parte das pessoas com menos de 2 salários mínimos de renda comprometem 48,8% da sua renda com tributação. Porque no Brasil, nos últimos anos, isso é um dado que deve se constatar, independentemente de qualquer convencimento ideológico, tem que se verificar que a renda média do brasileiro aumentou, e em razão desse aumento médio de renda, claro que isso reflete nesse índice. Quer dizer, as pessoas mais pobres estão comprometendo mais a sua renda com pagamento de tributos, por mais espantoso que isso possa parecer. O outro dado que me parece ser importante a gente considerar é esse. Em 2008, dos 34,9% da carga tributária bruta, somente 10,4% retornaram à sociedade em investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, habitação e saneamento. E eu creio que essas 2 informações se entrelaçam. Observe. Se as pessoas que têm menos renda comprometem quase 50% da sua renda com pagamento de tributos, o que explica essa diferença entre os mais pobres e os mais ricos com relação à pressão fiscal que recebem, tem muito a ver também com o seu esforço individual. E, além do seu esforço individual, tem muito a ver também com um modelo de legislação tributária que nós temos, em que a tributação sobre a renda permite um nível de deduções que faz com que essa diferenciação cada vez mais aumente. Por que as pessoas que
têm menos renda, comprometem muito a sua renda com tributação. Porque quando consomem bens, há muito tributo embutido, os tributos indiretos. Por outro lado, essas pessoas não têm nem sempre a possibilidade de fazer determinadas deduções no seu imposto de renda. Se a gente tratar aqui que nós estamos considerando pessoas que já são tributadas pelo imposto de renda. Isso quer dizer que quem tem mais despesa para deduzir acaba pagando menos imposto de renda do que aquele que tem menos despesa para deduzir. Isso é óbvio. Então, nós estamos falando de um modelo de tributação na medida em que a carga fiscal é muito maior sobre a tributação indireta, ela gera certas injustiças. E que injustiça é essa? É exatamente a disparidade que vai aumentando cada vez mais entre ricos e pobres. Eu creio que há um consenso moral entre nós aqui, eu acho que em toda a população brasileira, de que nós não defendemos a desigualdade material. Quero crer que isso é um consenso, que nós estamos numa sociedade em que nós todos trabalhamos de uma maneira solidária para que todos possam ter as mesmas oportunidades, para que nós não tenhamos que nos surpreender com o fato de que alguém, em razão da loteria da vida, tenha que ser, me perdoem a palavra, mas condenado a uma vida miserável, porque nós não estamos nos esforçando, ao menos do ponto de vista da argumentação, para melhorar o nosso sistema tributário e torná-lo cada vez mais justo, ou torná-lo justo, já que em nenhuma vez ele foi. Portanto, esses dois dados se entrelaçam, porque aqueles que têm condições de comprar determinados serviços sociais, como é o caso de educação, saúde, previdência privada, entre outros, podem descontar essas despesas do seu imposto de renda. E aqueles que não têm como descontar essas despesas são exatamente aqueles que têm que se valer dos serviços públicos oferecidos pelo Estado, com todas as precariedades que nós conhecemos. Portanto, me parece que nós estamos, sim, diante de um sistema tributário iníquo. Mas nós não combinamos que eu não tinha tempo? Olha só, bom, veio a informação de que faltam 5 minutos. Esse slide aqui trata um pouco do mapa da divisão de renda no país em relação aos municípios. Ali, nos 20% dos municípios mais pobres, vivem 27% dos brasileiros com orçamento per capita de até R$ 1.032. Nos 20% dos municípios mais ricos, vivem 17% dos brasileiros com orçamento superior a R$ 2.000. Então, a gente vê bem que há uma concentração, sim, de pessoas com mais rendas nos municípios mais ricos e, portanto, que são mais favorecidos, não só com infraestrutura, como também com serviços públicos. Um dado também que revela um pouco da iniquidade do nosso sistema tributário é o da opacidade ou obscuridade da carga tributária para a população. Ninguém sabe os tributos que pagam, né? Ninguém não. Modo de dizer, eu sei que essa plateia aqui, até por ser uma plateia muito seleta, sabe quais são os tributos que incidem sobre os produtos e serviços que adquirem. Mas uma boa parte da população não tem esse conhecimento. E pagam tributos, especialmente sobre o consumo de bens, e sem saber que tributos são esses e qual é a pressão fiscal que suportam quando adquirem os produtos necessários para a sua vida. E aqui eu queria também trazer algumas estatísticas que me parecem ser importantes. Primeiro, vamos para o dado final ali. Em 2013, o Brasil arrecadou tributos sobre o consumo 61,6%, 0,6% sobre o total da arrecadação. Então, nós estamos falando que mais de 50% da arrecadação de tributos do Brasil vem de tributos sobre o consumo. E eu quero lembrar a todos aqui que, quando se consomem bens, não se distinguem ricos de pobres. Não se distinguem. A tributação é a mesma. Aliás, poderia distinguir. Só que, desde a reforma tributária de 1965, com a emenda 18, não se teve essa preocupação. Poderia distinguir pela seletividade. Se ICMS e IPI fossem tributos que efetivamente fossem seletivos, nós poderíamos distinguir a tributação de acordo com o tipo de bem que se adquire. Mas não é bem assim. Nós sabemos que, por exemplo, quando alguém... Eu costumo dar o exemplo da cerveja e do vinho.
não é um bom exemplo, mas eu acho que ele pode ilustrar bem. A cerveja é uma bebida, tirando essas cervejas artesanais que tem agora, né? Mas as cervejas mais comuns, é uma bebida alcoólica mais popular, né? Se toma aí nos campos de futebol, nos bares, etc. E o vinho? O vinho é uma bebida mais sofisticada. Dificilmente num campo de futebol assistindo a um um espetáculo futebolístico, como são os jogos do Corinthians, dificilmente nós vamos encontrar alguém ali tomando taça de vinho, normalmente é uma cerveja, né? Pois bem, a tributação de IPI entre cerveja e vinho, o vinho é menos tributado do que a cerveja, né? Então, quer dizer, pela seletividade, talvez nós pudéssemos conseguir encontrar um sentido de justiça para a tributação se ela fosse efetiva, mas ela, infelizmente, no país não é. Bom, mas ali, 61,06% de tributos de arrecadação tributária sobre o consumo. Agora, quando se compara a tributação sobre a propriedade, e aí vale a pena aquele conceito de tributação direta, o que se tem lá? Em 2013, somente 3,93%, quer dizer, menos de 4% da arrecadação tributária bruta veio de tributação sobre a propriedade. Propriedade aqui a gente inclui não só a imobiliária, como veículos também, a herança. Quer tema mais espinhoso em matéria de justiça tributária do que falar em tributação sobre herança, mas eu não tenho tempo para a gente aprofundar essa discussão. Outro dado, vejam bem, renda, né? Tributo sobre a renda. Do total da arrecadação, somente 17,16% da arrecadação tributária bruta veio da tributação sobre a renda. Então, o que nós temos? 60% de arrecadação vem do consumo, menos de 4% vem da tributação sobre a propriedade e só 17,16% vem da tributação sobre a renda. Mas eu quero fazer algumas comparações, eu sei que deve estar faltando uns 2 minutos na minha conta. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, olha, quando se fazem comparações internacionais, e aí me refiro aos países da OCDE, é claro que a gente tem que fazer todas as reservas possíveis, porque nós estamos comparando a um país com muitas desigualdades, 0 minutos, quer dizer que eu tenho 60 segundos, porque se eu tenho 0 minutos, não tenho minuto, mas posso ter segundos. Então, olha aqui, rapidamente. Brasil. Carga tributária do Brasil em comparação com países da OCDE. Brasil, carga tributária total, 35,9%. Quer dizer, o Brasil está dentro da média, né? Está aí. Acho que está numa mediatriz, está numa mediana, né, em relação aos países da OCDE. Na América Latina, a mesma coisa. Brasil, portanto, tributa dentro da média da América Latina. Mas, quando nós fazemos as comparações dos tipos de tributos, então vejam só, tributos sobre renda, lucro e ganhos de capital. O Brasil tributa 6,4%, enquanto a média da OCDE é 12,2%. Quer dizer, o Brasil tributa aí alguma coisa em torno da metade do que se tributa na OCDE com relação à renda. Propriedade, 1,4 para 1,9, que é a média da OCDE. Quer dizer, propriedade encosta um pouquinho, mas renda a gente vê que é o nosso principal problema. Aqui, com relação à carga tributária de bens e serviços no consumo, que eu falava há pouco, o Brasil tributa 18,8% do seu PIB, falando em geral, né, do PIB, com tributação sobre o consumo, enquanto a média da OCDE é 11,6%. Então, a gente percebe que realmente o Brasil é um país que dirige a sua vocação de tributar para o consumo, e quanto mais se tributa o consumo, mais vai se gerando aquele efeito que eu mostrei há pouco, em que as pessoas que têm menos renda comprometem mais a sua renda com a pressão fiscal, com o pagamento de tributos. Qual a conclusão que nós podemos tirar desse panorama de iniquidade tributária no Brasil? E aí, senhores, eu me dirijo para o final da minha exposição. É que nós temos um modelo de tributação que, na linguagem do direito tributário e também na linguagem da economia, é um modelo de tributação, um sistema tributário que se considera regressivo. Regressivo exatamente porque ele é um sistema tributário que está mais voltado para a tributação indireta.
e isso gera alguns efeitos injustos do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Então, a mim me parece que o nosso sistema tributário ele é injusto intrinsecamente. Isso precisa ser corrigido. E o outro ponto, eu disse que eram 2 questões, e agora, nos meus 5 segundos finais, eu vou dizer o seguinte. Com relação ao cumprimento dos objetivos sociais, e o artigo 3º da Constituição, nós todos conhecemos, ele tem lá uma previsão que indica que um dos esforços da sociedade brasileira, nós estamos unidos em sociedade para combater as desigualdades sociais, regionais também, mas eu vou ficar só com as desigualdades sociais. E o nosso sistema de arrecadação é um instrumento eficientíssimo para que se consiga alcançar esse desiderato, a meu ver, por meio das contribuições. Só que contribuições têm que ser criadas e a sua receita tem que ser aplicada nas despesas que justificam a criação das contribuições. Não faz sentido que a receita das contribuições tenha que ser aplicada para outros objetivos que não sejam exatamente aplicar esse conjunto de receitas nas áreas para as quais elas foram criadas. Meus caros, o tempo acabou e eu só queria deixar aqui semeado pelo menos o início de uma nova discussão a respeito de tributação, que é buscar algum sentido de justiça por meio do nosso sistema de arrecadação. Se não for para isso, e se não for para que nós possamos pensar em buscar esse sentido de justiça no nosso sistema de arrecadação, a pergunta que fica para todos nós que estamos aqui nessa mesa, vocês que estão me ouvindo, é para que nós servimos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Cléucio, pela sua apresentação, que nos faz também refletir a respeito justamente do objetivo das normas, do objetivo do alcance da justiça. E nesse painel podemos também tratar da questão da justiça socioambiental. A questão tributária também perpassa por essa discussão. Dado o adiantado da hora, então, encerro as atividades, agradeço os palestrantes, agradeço àqueles que estiveram aqui até o presente momento e desejo a todos um bom almoço. Obrigada.